Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 8 da manhã, pontualmente, pelo horário de Brasília. Boa quarta, obrigado pela sua companhia. Não perca a hora nem o seu compromisso. Fique com a gente, Jornal da Manhã. Tem muita informação para ti ainda. E vamos falar de vinho, coisa boa, né? Em plena quarta-feira, essa bebida milenar que encanta a todos nós. Para os apaixonados, para quem é enófilo, para quem não é enófilo, vem aí mais uma edição do Wine Day, que será realizado na próxima sexta-feira, depois de amanhã, no Garten Shopping, a partir das 7 da noite. E o sommelier Luiz Cercal Lazares será o responsável então por conduzir, os enófilos a uma viagem sensorial com rótulos de diversos países. E ele está aqui conosco ao vivo na bancada do nosso Jornal da Manhã para falar como será apresentado o Wine Day. Luiz, bom dia para você, muito obrigado por estar conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, tudo bem, tudo certo? Bom dia, tudo bem, Bom muito dia. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Bem-vindo, né? Sempre muito bom bater esse papo conosco. E eu já começo te perguntando, viu, Luiz? Como é que é essa edição do Wine Day e o que ela vai apresentar? Bom, essa é a segunda edição do ano. Ela já é uma edição mais verão, vamos dizer assim. Já por ser mais final do ano, ela acontecerá novamente na Alameda Norte do Garten Shopping, que compreende aquela região entre a entrada principal do shopping e onde estão as principais lojas do shopping, que são... desde a Bergson até, vamos dizer, o Outback, então é um corredor completo. E ela contemplará vinícolas de 6 países, dentre as quais três grandes players do mercado, que é a Esporão, que é de Portugal, que ela tem vinhos reconhecidos a nível mundial como um dos melhores vinhos portugueses. Ela também terá a Mosquita Muerta, que hoje é a vinícola sensação da Argentina. Ela traz... vinhos renomados a um preço muito acessível. Hoje você tem vinhos, a pontuação do vinhos, vamos dizer, ela começa de 0 a 100, mas ela é considerada bem pontuado de 70 a 99. 100 é um vinho perfeito, e isso saíram pouquíssimas vezes na história. E a Mosquita Muerta está com os 5 rótulos que ela produz hoje, com pontuação entre 90 e 96. E hoje você tem vinhos da Mosquita Muerta, que é o Cordeiro Imperial de Lobo, o Perro Carneiro, o próprio Mosquita Muerta, como grandes players, né? Então você tem, um deles é o de 96 pontos, que é um dos reconhecido como o melhor vinho da América do Sul. Ele vai estar no evento. E vai ter ainda a Bodega Norton, que é a segunda maior vinícola da Argentina hoje. Então ela vai estar aqui também. Então a gente vai estar representado por Argentina, Chile, Espanha, Portugal, África do Sul e Portugal e Itália. Esses são os países que vão estar representados no Wine Day. Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta que deve ser uma pergunta muito popular, que você já deve ter recebido essa pergunta muitas vezes. Eu gosto de vinho, mas como acredito, muitas pessoas não entendem muito lá de vinho, gostar uma coisa, entender outra. Agora, quando você fala o seguinte, o Wine Day, uma edição mais verão e tudo mais... Qual o melhor vinho, hein? Qual é a resposta para essa pergunta? Porque gosto não se discute. No Wine Day, lá na próxima sexta, a gente vai ter todas essas opções que você citou. Como é que eu respondo a essa pergunta, dizendo, bom, esse vinho é bom para mim, esse vinho não é bom para mim? Essa é a pergunta de 1 milhão. Né? O melhor vinho é aquele que te agrada o paladar. Então, assim, não existe... Você às vezes vai pegar um vinho renomado, premiado e dizer, não gostei. E tá tudo certo. Essa é o seu paladar falando para você que não é o seu estilo do vinho. Então as pessoas têm que descobrir aquele estilo que mais agrada a boca delas, a harmonização da alimentação delas. Então você tem uma série de desafios. A trilha de degustação foi pensada de forma crescente, então ela começa com os vinhos mais tranquilos, que a gente chama, que é os vinhos brancos. Daí ele vai passar por um vinho verde, que é o vinho típico branco de Portugal, digamos assim, que ele é mais frisante. Daí ele vai para o Pinot Grigio, que é um vinho italiano, também branco. Daí ele parte para o rosé e daí ele começa com os tintos tranquilos até chegar nos tintos complexos. Então você vai ter toda uma caminhada para entender. E isso é justamente para a tua boca ir se acostumando com a elevação de um vinho para outro. Por isso que você começa do mais brando para o mais complexo, para que a tua boca seja capaz de perceber as nuances de diferença entre um vinho e outro. E essa é a grande pegada, porque tem gente que gosta de vinho ácido, que é aquela sensação de você salivar enquanto bebe o vinho, aquela vontade de beber mais, ou quando a gente está com fome, que aquele prato, e
isso é a acidez que a nossa boca naturalmente libera. E tem o vinho tânico, que é aquela sensação de língua áspera, que você parece que comeu uma manga verde. Eu, particularmente, sou mais da linha dos tânicos, porque eles oferecem uma complexidade palatável muito maior. Você fica com aquele vinho por quase 1 minuto na boca, reverberando o tempo inteiro, lembrando, mas que gostinho estranho esse no final. Isso aqui é amadeiramento, isso aqui é tempero, isso aqui faz parte. E aí isso vem tudo das características da terra onde o vinho onde a uva foi plantada, né? Por isso que não se compra vinho pelo preço, né? Porque necessariamente, né? Exatamente. Luiz, esses vinhos, né, que serão apresentados então nesse dia, no Wine Day, quais foram os critérios de escolha e também qual é a diferença deles para quem vai apreciar? Bom, os critérios de escolhas foram buscar a melhor exposição sensorial aos enófilos, e eles, claro, que passaram por algumas réguas para garantir que eles tenham qualidade suficiente para instalar. A primeira é você ter premiações. Isso é uma boa regra, um bom balizador. A segunda, existe um aplicativo de enófilos que chama-se Vivino, e lá você fotografa o rótulo que você gosta e ele vai te dar uma nota média que o usuário dá. Então as notas médias para o Wine Day foram acima de 3.7. Se você imaginar que hoje, no universo de, acho que é 4 milhões de vinhos cadastrados lá, apenas 6 mil estão com nota acima de 3.7, então você já começa a entender que a nota, mas a nota 3,5, qualquer vinho entre 3 e 3,5 é considerado bom, e acima de 3,5 já é considerado ótimo, e acima de 4, excepcional nesse aplicativo. Então o enófilo ele vai poder avaliar também, e lá tem a percepção do outro usuário igual a ele. Mas eu senti isso na boca, eu senti aquilo, então ele tem um parâmetro. Então esses foram 2 balizadores principais, e claro que como a gente trouxe as importadoras e as vinícolas, que vêm os enólogos das vinícolas apresentar os rótulos, a gente teve uma conversa técnica com todos eles também, para assim, justamente para ter essa trilha de conhecimento e ao mesmo tempo ser gradativa e as pessoas poderem entender um pouco mais. Então a gente vai pelos principais países, pelas principais uvas ou pelos principais cortes. Por que cortes? Porque na América do Sul ou Latina, vamos dizer assim, se toma vinho por uva. Eu quero o Malbec, eu quero o Merlot, eu quero o Cabernet. E se você for para o Velho Mundo, nós estamos falando de cortes. Qual é o principal corte do mundo? O principal corte do mundo é o corte de Bordeaux, que na verdade é 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon. E lá se trabalha muito por cortes ou regiões. Então o vinho verde, ele é de Portugal, ele só é produzido numa região específica chamada Minho, em Portugal. Então assim, são vinícolas regionais ou áreas regionais. Então são diferentes consumos entre Velho Mundo e Novo Mundo, vamos dizer assim. O americano, ele usa o mesmo padrão do Velho Mundo. Porém, a América Latina, eu quero um vinho Malbec. Então a pessoa se acostumou a comprar pela uva. E não é um padrão mundial. O padrão mundial você consumir ou por região, que é principalmente na França, Cru, Grand Cru, Premier Cru, ou você vai consumir por corte de vinho. Esse vinho aqui tem 2, 3 uvas, o corte é este. Luiz, nosso tempo está quase terminando. Deixa eu fazer uma pergunta então sobre etiqueta, rapidamente aqui, até para a gente acompanhar o Wine Day na próxima sexta-feira aqui em Joinville. Quando a gente vai degustar um vinho, você está num restaurante, pede uma garrafa de vinho, tá? Qual é a regra inicial, né? É cheirar a rolha. É para ver se o vinho está saudável, aquela coisa toda, identificar. No caso do Wine Day, na próxima sexta, a gente não vai ter a rolha porque os vinhos já estarão abertos, né? Me corrija se eu estiver errado. E aí, qual é a etiqueta? Como é que a gente faz essa degustação, já que a gente vai ter digamos assim, uma jornada, uma trilha ali para conhecer os vinhos, de acordo com aquela educação do paladar, como você falou agora há pouco? Bom, existem algumas maneiras de você reconhecer o vinho, se ele está palatável ou não, por outros fatores. A rolha ela pode mascarar esse resultado porque existem rolhas sintéticas, que elas não armazenam o sabor e vamos dizer assim, as bactérias que mantêm o vinho vivo. Você consegue saber pela cor. Se a borda do vinho, bem próxima à cor da borda do copo, tiver meio marrom ou meio alaranjado, o vinho tende a já estar morto, que é o que a gente chama. Então ele já está com problemas. Pelo cheiro, pela acidez, às vezes está com cheiro de vinagre, ele já passou do ponto, né? Então, cor e cheiro. E pela lágrima, que é quando você sacode a taça, se ela não começar a formar lágrima, ela parecer só água, ou ela ficar lavada, ela pode estar com muito álcool. E isso pode ser um problema para a qualidade do vinho. Então são 3 maneiras rápidas de você avaliar um bom vinho se você não tiver a disposição de ver o olfato ou não estiver com
às vezes você não está com o dia com o paladar muito bom, então você tem outras maneiras de testar o vinho. Muito bem. Luiz Cercal Lazares, grande abraço, muito obrigado pela presença e até sexta-feira no evento lá. Ingresso no site do Garten Shopping, que vai levar direto ao Simpla, a R$150 a entrada. Essa entrada vai fornecer direito a você fazer a trilha e depois degustar quantas vezes você quiser esse vinho. Você vai receber uma taça de cristal de brinde do evento e uma harmonização gastronômica pensada para que você possa ir apreciando a comida e a bebida ao mesmo tempo ao longo da noite. Perfeito. Então esperamos vocês lá na sexta-feira à noite no Garten Shopping. Até sexta-feira lá então, né? Obrigado Wine pelo Day. convite. Vai ser um sucesso mais uma vez, né? Certamente, né, Fernando? É verdade, né? Próxima sexta-feira, então, não esqueça, no Garten Shopping, a partir das 7 horas da noite, como bem mesmo já disse o Luiz, né? Cada ingresso custa R$150, contempla uma taça para degustação e harmonização gastronômica, e os ingressos, né? Então, para o Wine Day podem ser adquiridos no site Garten Shopping ou pelo site do Simpla, e tem que procurar, então, por Wine Day.